programa Life for You de hoje, nós receberemos aqui o empresário João Virgílio. João Virgílio, da JV Indústria, irá contar para a gente sobre vida financeira, a importância de um funcionário, das pessoas terem um equilíbrio profissional, familiar, por meio da vida financeira. João Virgílio, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Prazer, Eugênio. Muito obrigado aí pela sua presença. Fique à vontade. João, começando já assim com uma pergunta direta e reta. Vamos lá. O João, antes deixa eu contar um pouquinho do João aqui. O João é um empresário, ele tem uma indústria, ele fabrica aí para a área de construção civil. Ele é fornecedor aí de várias grandes marcas, né? Depois ele vai falar para a gente se ele pode contar ou não quais são as marcas aí que ele fabrica. Mas o João Virgílio, ele também tem uma especialização muito especial, que é a área financeira. Porque todo empresário, gente, tem que ter um conhecimento muito grande na área de administração, na área financeira. E o João vai contar um pouquinho para a gente o que tem a ver a área financeira de um funcionário, a área financeira de um empresário, para que ele possa ter assim, uma tranquilidade muito grande nesse equilíbrio pessoal, profissional. É sobre isso o nosso programa de hoje. E como eu disse, eu já ia começar aqui com uma pergunta direta aqui para o João. João, conta para a gente, área financeira. Por que isso é importante, por exemplo, para a sua indústria? Bem, Eugênio, a área financeira, vamos dizer, uma indústria ou um negócio, ele só existe se ele der lucro. Essa é a realidade, entendeu? Então, para que esse negócio venha a ser sustentável, venha a ter uma margem de lucro que realmente vale a pena você continuar se dedicando, investindo seu tempo, seus estudos, o teu aprendizado da vida, e você coloca tudo isso lá no teu negócio. E o objetivo disso, claro, tem o lado pessoal, tem o lado da satisfação, mas, Eugênio, precisamos sobreviver, né? E para isso, a área financeira é muito importante, eu digo que é um dos fatores primordiais. Se você tem um fluxo de caixa saudável, você tem uma cabeça mais tranquila para pensar em planejamento. Se você quer expandir, você tem que ter essa ideia muito clara de como estão as finanças da sua empresa, para mesmo que você venha buscar um recurso externo para fazer um investimento, para fazer uma alavancagem, né, para fazer um crescimento da tua empresa. E sem contar, Eugênio, que quando você está com a área financeira um pouco mais resolvida, sem dúvida você dorme melhor. Porque muitas vezes as pessoas falam, né? O cara é industriário, tem uma empresa, tem uma indústria, tal. Só que o que as pessoas não sabem também é que uma indústria, ela produz volumes altíssimos, porém, a margem de lucro é muito pequenininha. E a parte administrativa financeira é muito séria, né? Por quê? Qualquer escorregada que você der e essa margem de lucro pequenininha for ilusória, você não tem margem. Quanto mais você fabrica, mais você enterra a empresa. Então, é a importância de se cuidar da área financeira. E eu trouxe aqui um especialista nessa área, mas não é para falar da empresa dele, não é para falar da indústria. Mas eu fiz essa pergunta estrategicamente, porque ele citou várias coisas aí, controle financeiro, tranquilidade quando você tem lucratividade, e ele falou vários aspectos aí que a gente acha que é só para uma indústria, que é só para um negócio. João, eu sei que você tem uma habilidade muito grande em dar consultoria para a pessoa física sobre a área financeira. Sim. Eu sei que você gosta disso. Conta para a gente um pouquinho desse outro lado do João. Mas antes disso, conta para a gente o seguinte, quais são as indústrias, as marcas que você fabrica, as marcas que você oferece seu produto?
A JV Indústria, Eugênio, ela nasceu industrializando. O que é industrializar? É um desafio, sem dúvida é um desafio, mas nos deixa muito honrados, né? Nós industrializamos produtos como algumas marcas, como Quartzolite, como Placo do Brasil, Votorantim, Leroy Merlin. Temos clientes também que nós fazemos algumas vendas diretas, como Obra Max, estamos também na revenda. Para nós é uma satisfação poder ter esses clientes que nos dá essa oportunidade de fabricarmos os produtos com a marca deles. Então, para nós realmente é uma satisfação e também um desafio, né? Porque tem que manter uma qualidade. Eugênio, eu tenho que ter uma qualidade, eu tenho que ter uma qualidade de gestão, eu tenho que ter toda uma qualidade ambiental, como se eu fosse uma empresa como essa. Então, uma empresa dessas que eu citei, elas nos cobram o que elas cobram dela. Então, realmente a JV tem que estar em constante evolução nessa gestão de qualidade, nessa gestão de pessoas, para que ela continue tendo esse direito, tendo essa honra de continuar fornecendo para clientes como esses que eu citei, né? Então, para nós, realmente é uma satisfação. Mas tem outro lado que eu gosto bastante, que é um pouquinho dessa área financeira, que eu gosto muito e é um prazer, às vezes, você poder contribuir com um pouquinho do que você conhece, um pouquinho das suas experiências e, às vezes, dividir com pessoas que está passando um momento difícil na vida financeira. O primeiro conselho que eu posso dar para quem está, nesse momento, passando uma dificuldade financeira, um problema financeiro primeira coisa, apesar de ser muito difícil, mas, gente, tem que manter a cabeça boa, tem que manter a serenidade, porque se você não tiver essa tranquilidade, você vai, infelizmente, tomar ações que não vão te ajudar. A tendência é te prejudicar mais ainda na tua vida financeira. Então, a primeira coisa como é que está a tua vida financeira? E é muito fácil, né? Às vezes eu pergunto assim, você tem algum financiamento? Aí o cara fala, eu estou pagando o financiamento do carro. Eu falo, tá bom, não vamos questionar o financiamento do carro, mas qual é o valor da parcela do financiamento do carro? E se o cara tem muito fácil, ele fala, eu devo R$ 682 mensais que eu pago. Tá, legal, então o cara tem isso muito claro. Aí eu falo para ele assim, quanto você gasta por dia para vir trabalhar, para voltar, o cafezinho que você toma, como é que é isso? Aí o cara para e faz uma cara de espanto. Mas antes de você continuar, vamos lá. Vocês perceberam o que Se ele... deixar, eu vou embora. Não, vocês perceberam o que ele falou, né? As perguntas que ele está fazendo. Quanto você paga do financiamento, seu cafezinho. Eu sei onde essa história vai chegar, porque eu já vi ele fazendo isso, e você vai ficar impressionado com o desfecho daquilo que ele vai te falar. Mas antes disso, nós temos que entrar no nosso intervalinho e logo em seguida, aguardem. Você terá uma surpresa naquilo que ele vai te falar. Logo mais, depois do nosso intervalo, Life for You. Programa Life for You de hoje, estou recebendo aqui o empresário João Virgílio, uma empresa que fornece aí para grandes marcas, e ele está nos contando aqui, porque
uma das atividades dele aí, que ele faz por prazer, né, por realmente ajudar muitas pessoas, é orientação financeira à pessoa física. E ele começou a falar aqui para a gente, a pessoa que está fazendo um financiamento de um carro, tal, contextualiza isso. As pessoas, Eugênio, ela tem muita facilidade em saber as dívidas altas que ela tem. Então, se ela tem um financiamento habitacional, se ela paga um aluguel, se ela tem um financiamento de carro, o valor da escola das crianças, às vezes ela tem isso com muita facilidade. Então, ela sabe falar até com os detalhes, né? Então, eu pago meu financiamento R$ 682. Que isso pesa, né? Isso pesa, mas ele se perde nas dívidas menores. Aquela dívida do dia a dia, aquela ação de consumo. E normalmente, quando a pessoa está numa situação complicada, eu tenho que trazer para ela quanto ela custa. As pessoas, às vezes, elas não sabem quanto verdadeiramente elas custam. E isso é muito importante. Então, quanto custa para você se manter? Quanto custa para você ter esse padrão de vida que você se propõe a ter? Quanto você custa para você mesmo? Quanto custa para você mesmo? Entendeu? Porque numa situação onde, por algum motivo, e a gente não está aqui para discutir, porque podem ter N motivos, mas se você se enrolou na sua vida financeira, a gente vai ter que partir dessa base de quanto você custa para tentar fazer um planejamento, uma estruturação para que você possa sair dessa situação complicada que você está. Né? E tem duas grandes vertentes aí nessa questão financeira. Tem alguns grupos que dizem o seguinte: você tem que cortar gastos. E tem a outra vertente que fala assim: você tem que focar no ganho. Né? Focar no ganho. Eu costumo dizer o seguinte: não dá para andar junto? Não dá para andar junto? Você não precisa esquecer nenhuma nem outra. Sim. Fundamental você, numa situação complicada, onde você precisa se reorganizar financeiramente, às vezes você tem que cortar. Mas você pode manter o seu foco em ganhar mais, em entender as suas habilidades, aonde eu posso, sei lá, como nós estamos fazendo aqui, né, Eugênio? Se a pessoa às vezes tem uma habilidade, se ela tem alguma informação que ela pode passar, por que não criar o seu canal no YouTube e ali trabalhar com Sim. isso, fortalecer isso, e daqui a pouco, quem sabe, ter um ganho, ter um retorno por isso? Sei lá, a esposa tem uma habilidade fantástica em fazer bolos, né? Em fazer, às vezes, salgadinhos, doces de festa. Por que não tentar criar esse novo ganho, né? Que vai te facilitar muito a sair e melhorar a sua vida financeira? Mas é fundamental você saber quanto custa a sua vida, quanto custa a vida da sua família, e com muita clareza sentar e fazer uma reestruturação. Uma dica para que as pessoas que estão nos assistindo aí consigam levantar esse custo. Quanto custa? Porque você pergunta assim de sopetão: quanto você custa para você mesmo? Você fez essa pergunta aí, eu estava pensando aqui, né? Bom, eu gasto comigo energia para tomar banho, água para tomar banho, eu gasto ar-condicionado, eu gasto alimentação, eu gasto gasolina do carro, eu gasto manutenção. Eu comecei a pensar que eu custo muito caro para mim mesmo. Uma dica para que as pessoas possam fazer esse levantamento e ter essa clareza, porque quando se tem essa clareza, você sabe onde você pode economizar. Eugênio, eu costumo dizer o seguinte: nada é muito fácil, tá? Nada é muito fácil. Então, se você quer realmente ter uma vida financeira estável, tranquila, dá trabalho, tá bom? Como tudo. Você quer emagrecer? Pô, dá trabalho, escolhas, né, que você tem que fazer. Então, a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte: a primeira ferramenta para você entender quanto você custa é muito simples. No final, é uma caneta e um papel. Se você quer, mas tem uma planilha... Ok, vai para a tua planilha bonita, vai para o teu aplicativo que registra os teus consumos, tua ação de consumo. Mas tem que ter o dado. Mas, cara, você tem que ter o dado. Se você... Isso não pode ser desculpa, porque com um papel e uma caneta, você consegue anotar diariamente quais são os seus gastos.
E quando eu digo, essa é só a primeira etapa é você saber quanto você custa. Tá? Quanto você custa, quanto custa você, a sua família. E gente, é muito engraçado isso, né? Mas você tem que dividir em blocos. Como dividir em blocos? Quanto você custa? Quanto custa a tua esposa? Quanto custa o teu filho? Isso não vai dar separação, não? Quanto custa o pet, Eugênio? Ixi. Entendeu? Quanto custa o pet? Eu tenho a minha cachorrinha, que chama Pandora, que, nossa, a gente adora, é uma felicidade, mas ela tem um custo, entendeu? E a gente tem que entender quanto custa isso, né? Sim, sim. Essa é a primeira etapa. Por quê? Se você precisa resolver a tua área financeira, primeiro eu tenho que entender quanto custa cada área da minha família. Depois que eu entendo quanto custa cada área da minha família, agora eu vou fazer um planejamento. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa, agora eu vou planejar. Por quê? Porque quando você planeja, agora você vai correr para executar o planejamento. E correr para executar o planejamento é assim, vou dar um exemplo aqui. Eugênio, mulher gosta de comprar blusinha? Gosta de comprar sapato? Tá no direito, tá tudo certo. Só que é o seguinte, quanto que vocês, em conjunto, vocês determinaram para o vestuário? Se você determinou que para o vestuário eu vou gastar R$200 mensal... Pode comprar quantas blusinhas quiser com 200. 20 blusinhas de 10. Ou uma de 200. Ou uma de 200. A escolha é tua. Eu transfiro a escolha para você. O que não dá eu quero comprar um vestido de R$300. Eu quero comprar um sapato de R$350. Está planejado 350? Não. Quanto está no orçamento? Quanto está no planejado? 200? João, então espera o mês seguinte. Junta esse desse mês com o do mês seguinte. Você já respondeu. Eu ia perguntar se podia comprar nesse mês, contando com os 200 do mês seguinte. Não. Primeiro tenha. Primeiro tenha e depois? Primeiro você tem o dinheiro. Depois você vai lá na loja que você quer. E aí é muito legal, Eugênio. Porque eu adoro, tá? Eu adoro pedir desconto, gente. Então peça desconto. Eu vou contar aqui rapidinho. O rico, o muito rico, ele não gosta só de comprar, ele gosta de comprar bem e contar para os amigos como ele contou, como ele comprou. O quanto ele economizou. Como ele economizou, que bom negócio ele fez. Isso vale para quem tem muito dinheiro e isso vale para quem tem pouquinho também. É muito engraçado que às vezes quem tem um pouco menos de renda não perde desconto. Pois é. Engraçado. Tem vergonha. Tem vergonha. Daqui a pouquinho, depois dos intervalos, o João deu aqui 2 dicas essenciais. Procure algo que possa lhe trazer mais dinheiro, algo que você possa fazer, e para isso é necessário capacitação. Eu quero te contar um pouquinho da FC Uni. E também, o outro lado, saiba quanto custa cada parte da sua família, para você ter controle de gestão do seu dinheiro, para não gastar mais de quanto você ganha. Porque se sair mais de quanto você ganha, a sua família começa a se endividar e daqui a pouco você cava um buraco que você não consegue sair de dentro. Depois dos intervalos, eu quero conversar com o João aqui sobre capacitação profissional e como que ele faz isso lá na empresa dele. Daqui a pouquinho, programa Life for You. Voltando para o nosso último bloco aqui do programa Life for You, estou aqui com a presença do João Virgílio, da JV Indústria, que está contando para a gente aqui a importância da vida financeira no equilíbrio familiar profissional. E antes do intervalo, o João nos falou aqui sobre 2 dicas
fundamentais para quem está endividado, como sair da dívida. Um lado, buscar uma fonte de renda extra, alguma coisa que a pessoa tenha habilidade e transformar essa habilidade em faturamento. Receita. Né? Porque habilidade sem colocar em prática não adianta nada. E também, por outro lado, fazer um levantamento de quanto você custa, marcando todos os dias ali o quanto você gasta com você, a esposa, o cachorrinho, a sogra, para depois você saber o que você vai eliminando das suas contas. Só não pode eliminar a esposa. Com certeza. E nem o cachorrinho. Enfim. E para que a gente possa efetivamente colocar as nossas habilidades em práticas, hoje em dia é muito importante a formação, é muito importante a capacitação profissional. Acontece que, muitas vezes, quando a gente fala em escola a pessoa leva 5, 6 anos para se formar, às vezes 10 anos para se formar, e tudo fica obsoleto muito rapidamente. Então é importante que a pessoa se mantenha atualizado. Eu estava aqui numa entrevista falando com o Renan Wave, então ele estava falando da capacitação constante dos funcionários, da capacitação constante no atendimento, porque as pessoas mudam. Se nós vermos a exigência que as pessoas têm hoje em dia, baixa tolerância, é muito importante você ter alguém que saiba lidar com pessoas. Dentro desse processo, o João Virgílio tem lá na indústria dele a FCUni, Ferrarese Corporate University. É uma universidade corporativa que tem mais ali de 800 cursos profissionalizantes, atualizados, em constante atualização, né? Exatamente para ajudar os profissionais a se capacitarem de uma forma mais efetiva. Eu gostaria de perguntar aqui para o João, qual a importância que você vê na capacitação dos seus funcionários? Quem está nos assistindo, amanhã ou depois, de repente, pode estar trabalhando lá na JV Indústria. Sim. O que você preza para contratar um funcionário? Qual é a exigência aí da JV Indústria? Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa capacitação. Eugênio, nós somos uma indústria que faz produtos para construção civil, né? Uhum. De modo geral, eu tenho alguns níveis de funcionários. Então, eu tenho que ter o funcionário que conhece da área financeira, eu tenho que ter o funcionário que conhece da área de RH, eu tenho que ter o funcionário que conhece da programação, de planejamento de produção, mas eu também tenho que ter a mão de obra lá, que ainda é aquela mão de obra mais braçal, que às vezes não teve acesso à educação, né? Só que a gente tem que respeitar os procedimentos. Então, os procedimentos para uma indústria é quase que fundamental, você seguir um procedimento. E a gente, do modo antigo, como é que a gente fazia o procedimento? A gente ia lá, descrevia, detalhava, né, aquele procedimento, tudo. Eu tenho um funcionário que, gente, é um funcionário que eu gosto muito dele, é uma pessoa super dedicada, mas tem uma deficiência de leitura, ele tem uma deficiência na área de conseguir ler, ele tem uma deficiência, às vezes, na área de interpretar um texto. E como é que a gente pensou, olhando esse funcionário, que quando você cria um procedimento de 2 páginas, só de você entregar na mão dele, ele já treme. Sim. Então, por que não fazer um vídeo explicativo, seguindo esse mesmo roteiro daquele procedimento, mas mostrando na prática como faz? Ali dentro da própria indústria mesmo. Da própria indústria. Sim. E quem faz isso é o funcionário que já tem a habilidade, já tem a prática, já opera aquele equipamento, né? E falando a linguagem daquele funcionário que está linkado com aquele processo. E isso a FCUni nos permite, porque a FCUni nos dá a liberdade de montar esse vídeo, montar esse procedimento e lançar dentro da JV Indústria, que tem a sua pasta lá, que tem o seu espaço na FCUni. Só que eu queria ir até um pouquinho mais além, Eugênio, disso. Eu tenho funcionários, como eu comentei, que tem esse nível mais
braçal mesmo, né? E às vezes, Eugênio, esse funcionário eu não consigo mudar a vida dele. Por que eu não consigo mudar a vida dele? Porque, por mais vontade que eu tenha de pagar um salário alto para essa pessoa, mas eu tenho que estar no mercado, o meu produto tem que ter o preço competitivo no mercado. Sim. Então, eu não consigo sair um pouco fora do que o mercado paga para um funcionário desse. Mas se eu não posso mudar a vida desse funcionário, mas com mais de 800 cursos, eu posso mudar a vida da família dele. Uhum. Porque eu posso abrir esses cursos para a família dele. Sim. Eu posso abrir para o filho, eu posso abrir para a esposa. Então, essa é a ideia que nos deixa mais felizes, de saber que eu estou dando uma ferramenta onde essa ferramenta pode não mudar a vida desse funcionário, pode facilitar a vida dele no trabalho, para que ele entenda melhor o processo. Com programas seus, né? Com programas nossos, com isso a minha empresa, sem dúvida, ganha, né? Mas esses cursos podem mudar a vida do filho dele, pode elevar a qualidade do filho dele, pode elevar a qualidade da esposa dele, e é aquela conversa original. Com isso, pode-se aumentar a renda da família. Uhum. Eu acho que isso é que é o mais gostoso desse processo. Você poder dar uma ferramenta que pode melhorar a renda dessa família e mudar a vida dessa família lá no futuro. Até para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, né? Existem cursos lá dentro da FCUni, eu até diria, vale a pena visitar fcuni.com.br, e lá dentro tem uma categoria que a pessoa, pelo preço de um curso que ela compra aí no mercado de trabalho, nessas empresas que vendem curso, ela consegue pagar uma assinatura por mês e ter acesso a 400 cursos atualizados. Tem curso de drone, tem curso de Excel, tem curso de AutoCAD, Adobe, esses cursos de tecnologia. E hoje em dia, dentro das empresas que a gente transita, os RHs eles reclamam demais da falta de capacitação com que as pessoas chegam. Então, alguém que quer trabalhar na área de projetos, mas não tem conhecimento de AutoCAD, que não tem conhecimento de Adobe, que não tem conhecimento dos programas básicos ali necessários para a área de projeto. Sim. E quero parabenizar você por essa visão, né, de realmente pensar na capacitação dos seus funcionários, talvez não dando peixe, mas dando a vara, dando a isca, dando a possibilidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. João, acabou o nosso tempo, João. Passa rápido, hein? É muito rápido, um bate-papo gostoso aqui, e com certeza as pessoas que nos assistiram tiveram aí alguns insights fantásticos no que se diz respeito a equilibrar a sua vida financeira. Porque eu sempre digo que talvez a parte do ser humano que mais dói é o bolso vazio. Porque o bolso vazio, as dívidas principalmente, trazem essa preocupação exagerada e faz com que o funcionário não seja produtivo na empresa porque ele está preocupado com as suas dívidas em casa. E não sendo produtivo na empresa, do mesmo jeito que se o João não oferecer produtos de qualidade, os seus clientes vão te demitir, uma empresa acaba demitindo a pessoa também, e aí a vida familiar vai para o brejo de vez. Programa Life for You, pensando em você, em informação de qualidade para o equilíbrio da sua vida pessoal e profissional. Até o nosso próximo programa.